Pessoal, então eu vou. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar início à nossa segunda reunião extraordinária do CONCAN. Agradeço a presença de todos, nossos alunos, docentes, servidores docentes, servidores tais e membros aqui do nosso CONCAN. Essa é a primeira reunião que eu participo, né? Agradecer aí. E é a primeira reunião desse ano que eu participo, então nós vamos dar assento, né, e dar posse aos novos membros. Gostaria também de agradecer a quem está aqui online. Então, online nós estamos com a Isabela, também membro do CONCAN, a Edneia, o Fernando e o Jair. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa primeira reunião do CONCAN. Eu vou... Essa reunião ela está sendo transmitida, então transmitida não, está sendo gravada para depois ser subida no nosso canal no YouTube. Então eu peço a permissão, se todos concordarem, para que ela seja gravada e nós possamos tê-la na nossa página no YouTube. Se vocês permitirem, eu agradeço. Muito obrigado. Todo mundo que está online também, permite essa gravação. De acordo. De acordo, ok. Obrigado Isa. Obrigado, Edneia. Ok. Ok, Fernando. Obrigado, Jair. Então todos estão ok. Nós estamos aí iniciando então a nossa segunda reunião extraordinária do CONCAN, aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Catanduva. Meu nome é Murilo Carvalho, sou diretor do campus e também presidente do CONCAN. Então nós vamos passar para as nossas primeiras deliberações no CONCAN, e a primeira delas é dar posse aos novos membros do CONCAN, né? Então nós temos novos membros tais, que foram feitos através de uma eleição, e essa chamada então se deve também à posse desses novos membros do nosso Conselho de Campus. Agradecer a presença do professor Ricardo Jimenez, representante do sindicato aqui do campus, pela presença. Muito obrigado, professor Ricardo. E gostaria de então dar posse, né, aos novos membros. Vou pegar aqui os nomes dos novos membros, um minutinho só. Deixa eu só pegar aqui na minha... Deixei isso aqui separado aqui já. Só. Aqui. Só para constar, né, já são membros titulares, né? Jair de Martins Júnior, Joanita Nakamura Granato, Fernando Ferreira Del Monte. E está como titular suplente nos docentes, no segmento docentes, Pedro Ernesto Schiavanati Tavares. Representantes titulares, né, técnicos administrativos estão Edneia e a Isabela. E o Aquiles está como suplente? O Aquiles Cristiano Clemente Dota, ele saiu do CONCAN, então ele não está mais como representante suplente na categoria técnico-administrativa. Então tomam assentos os novos membros. Gostaria de agradecer a presença e também a tomada de posse do servidor Guilherme Felipe Florencio. Muito obrigado, Guilherme. Então o Guilherme toma assento aqui no CONCAN, né? Então ele toma posse na data de hoje. Agradecer também a Carla Gabiati da Cruz, também toma assento aqui no CONCAN, representante técnico administrativo. E também João José Sanches, também como técnico administrativo, toma posse hoje, está como suplente, né, João? E toma posse hoje. Nós temos um pedido, né, uma permissão que eu gostaria de tomar a liberdade de pedir para o Conselho de Campos, né, para tomar posse também, o nosso servidor Guilherme, também Guilherme Bernardo Vitoretti da Silva, porque ele mandou a documentação. Se a Vanessa quiser
falar, por favor. Assim, durante o período, né, de manifestação de interesse, ele havia manifestado interesse. Posteriormente, ele mandou um e-mail que eu até ler para vocês, em que ele diz: eu manifestei interesse para recompor o CONCAN, porém, como já há mais candidatos, então retiro minha candidatura, ou se necessário, posso ser suplente. E aí, posteriormente, ele também me enviou os folders com a propagandinha que tinha. E eu entendi, então, que ele não tinha mais interesse, só que ele tinha de ser um dos suplentes. Então, nós pedimos, né, a observação, né, se algum membro tiver alguma observação e puder colocá-la, eu não vejo problema nenhum de nós aceitarmos a vinda dele como um suplente, né, que ainda mais reforça aí a atuação do CONCAN no campus, e nós agradecemos a disponibilidade do Guilherme também de participar aí do CONCAN. Se os membros estiverem a favor, nós podemos colocar isso em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários digam não. Então, por unanimidade, Guilherme, você pode compor então como suplente do CONCAN. Nós agradecemos a tua participação e também presença na nossa reunião. Então, ficamos como membros titulares, né? A Edneia, a Isabela e o Guilherme, correto? O Guilherme como membro titular, correto? Como faz? Como representante do segmento TAIS. E como suplente, nós teremos a Carla, o João, o José Sanches e o Guilherme Bernardo. Ok? Então, muito obrigado pela presença. Eu gostaria também de enfatizar a presença dos nossos queridos discentes, os alunos do Instituto Federal aqui presentes. Né? Nós temos o Breno presente. Muito obrigado, Breno Eduardo Almeida, nosso representante do segmento discente. E também do Ezequiel Stock Rosa. Muito obrigado. Muito obrigado, Ezequiel, ele é membro suplente, mas provavelmente, né, como a Karine e o Lucas não estão participando, você veio substituído, né? Então, muito obrigado pela presença dos nossos alunos. Nós temos mais algum aluno aqui? Não, né? Então, muito obrigado, Breno e Ezequiel, pela participação e por vocês estarem sempre ativos aqui no Conselho de Campus, que é um importante órgão aqui do nosso campus Catanduva. Pessoal, então essa foi a nossa primeira pauta, nosso primeiro item de pauta. Então, todos agora já estão empossados e devidamente colocados, né, na nossa hall de membros, sendo ou interino, né, ou suplente. E agora nós vamos para a análise do nosso... Deixa eu só descongelar aqui. Não, vou descongelar, né? Ficou aqui, freeze. Descongelamento. Nós vamos para uma pauta agora. Estou passando aqui nos slides. Uma das pautas nossas hoje é a... deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Além da pauta, é a minuta do Programa de Gestão de Desempenho, o PGD 2.0. Então nós fiz aqui na condução para tomar de assentos. E agora nós vamos para a pauta 2, que é a minuta do Programa de Gestão de Desempenho, PGD 2.0. Para essa pauta do CONCAN, nós temos a relatoria do servidor, do representante TAI, Guilherme Felipe Florencio, que fez a relatoria, encaminhou essa relatoria por e-mail para todos os membros do Conselho de Campos. Eu acredito também você foi para geral, né, Guilherme? Foi ontem só para os conselheiros. Só para os conselheiros, né? Foi só para os conselheiros. Então, agradecer a relatoria do Guilherme Felipe Florencio a respeito do nosso PGD 2.0, a minuta do nosso campus, que nós estamos passando para verificação, né, da redação, enfim, dos itens desse PGD 2.0 e especificamente do inteiro teor, né, do documento referente a esse ato normativo que nós temos que publicar ela no site do nosso campus, publicá-la para que os servidores possam aderir ao Programa de Gestão de Desempenho. Só uma pequena adendo, né? O Programa de Gestão de Desempenho é um programa que já existe há um tempo, com a finalidade de medir, né, através de ações que são feitas tanto presencialmente quanto remotamente pelo servidor, e essas atribuições são dadas por esse Programa de Gestão
por desempenho. Então, o servidor é medido pelo desempenho dele, pela atingimento de metas, de tarefas, de plano de trabalho que são executadas e depois são validadas pela chefia imediata. Legal? Então, é só para um esclarecimento para os nossos alunos, né, para eles saberem que esse PGD, o Programa de Gestão de Desempenho, é um programa do governo federal exatamente para medir o desempenho, né, nosso, dos servidores, né, tanto servidores professores quanto servidores técnicos administrativos. Portanto, agora eu gostaria de passar um pouquinho, né, a palavra aí para o nosso relator. Guilherme, você gostaria de fazer uma leitura da sua relatoria? Sim. Sim, ok. O Guilherme então fará uma leitura da sua relatoria e depois nós seguimos com análise e aprovação ou análise de cada um dos itens propostos pelo Guilherme. Por favor, Guilherme. Olá pessoal, boa tarde. Então vou fazer a leitura da relatoria, que foi enviada para todo mundo por e-mail. Objeto. Primeiro item da relatoria é objeto. Análise da minuta da portaria normativa do PGD 2.0 do IFSP Campus Catanduva, que regulamenta o Programa de Gestão de Desempenho PGD nas modalidades presencial e teletrabalho, com base na portaria normativa da Reitoria IFSP 117 de 2025. Item 2. Histórico de documentos analisados. Recebimento da minuta com convocação de relatoria no dia 18 de abril de 2025. Documentos analisados. Documentos de referência. Minuta da portaria PGD 2.0, anexo 1 da minuta, anexo 2 da minuta e portaria normativa RET IFSP 117 de 2025. Item 3. Análise e considerações. Item 3.1. Adequação à normativa geral RET IFSP 117 de 2025. A minuta apresenta conformidade geral com as diretrizes estabelecidas pela portaria RET IFSP 117 de 2025, necessitando de ajustes pontuais para maior clareza e adequação à realidade institucional. Item 3.2. Pontos críticos e sugestões. Item 3.2.1. Grafia de campus. Fundamentação. Conforme o comunicado oficial do IFSP 15, de 15/6 de 2023, a instituição adotou as formas campus no singular e campi como plural. É obrigatório o uso de itálico para grafar os termos acima mencionados, excepcionalmente para os textos noticiosos de páginas do portal do IFSP, em conformidade com a consulta realizada ao setor de lexicologia e lexicografia da Academia Brasileira de Letras, ABL, pelo Ministério da Educação, MEC. A adoção foi realizada através da Instrução Normativa 13 de 2023 da Reitoria, de 14 de junho de 2023. Sugestão: padronização de todas as ocorrências para campus, entre parênteses, minúsculo e itálico, quando não acompanhado dos nomes dos campi. Exemplos corretos, então: o campus Catanduva, onde campus tem a primeira letra maiúscula, né? Porque está especificado pelo nome Catanduva. Os campi, tudo minúsculo em itálico, que é o padrão gráfico terminológico com a primeira minúscula, por ser um plural. Algum campus do IFSP escreve-se tudo minúsculo com itálico. Padrão gráfico terminológico para singular não especificado. Item 3.2.2. Convocação durante as licenças legais, a que se refere o artigo 7º, parágrafo 1º do anexo 1. O problema identificado é a redação atual permite convocações durante os períodos de férias, licenças ou afastamentos, o que contraria o direito ao descanso legal, quando o servidor está desobrigado e desatento às informações recebidas por qualquer meio. Cria uma situações operacionais inviáveis e pode gerar constrangimentos administrativos. Um exemplo concreto: se o servidor está de férias ou de licença saúde, recebe a convocação por e-mail na segunda-feira para uma reunião presencial na quarta, marcada para o seu primeiro dia de retorno ao trabalho, sem a possibilidade real de tomar ciência com antecedência adequada para a locomoção, já que o servidor não é obrigado a ler os e-mails em gosto da sua licença, né? Férias ou qualquer outra. Sugestão: remoção do inciso 1º do artigo 7º do anexo 1. Item 3.2.3. Transparência dos horários dos setores e servidores. Em relação ao artigo 6º do anexo 1,
eu entendo ser importante, além da transparência da publicação dos horários dos servidores no site, ter na porta de cada setor um QR Code ou um link direcionando para o portal com os horários, para maior comodidade de quem está buscando o serviço ou o servidor. Um adendo a isso é que, não é leitura agora, já vou aproveitar para comentar. Eu acho interessante ter um QR Code, porque todo mundo está o tempo todo com o celular na mão. No caso dos alunos que não estão com o celular mais o tempo todo, eu acho que às vezes seria interessante ter o papel do horário na porta. Só que aí toda vez que você muda o horário, você vai ter que ir lá arrancar aquele papel e colocar um novo. Pode gerar um papel desatualizado e tudo mais. Como alguns setores a busca maior é pelo público interno ou externo, a pessoa vai estar com o celular e aí utilizaria o QR Code que estaria sempre atualizado no site. Continuando a leitura. Item 324, correções técnicas. Então, numeração incorreta. No artigo 7º, parágrafo 2º do anexo 1, remover a referência ao inciso 3º, inexistente no texto da minuta. Pontuação. O término do artigo 2º, item 3, tem um ponto e vírgula seguido de um ponto final. Alteração do caractere inválido do anexo 2, item 7, a linha B. O caractere que está no meio da palavra que deveria ser, pelo contexto, utilizados, e está o interrogação lisados. Costumeiramente, as normativas são realizadas através dos corpos das portarias. Os anexos são documentos auxiliares, então recomendo realizar a normatização através do corpo da portaria e não através dos anexos. Item 4, parecer final. Diante dos fatos expostos, considero o parecer favorável com ressalvas, condicionado à incorporação das seguintes alterações. A grafia, alterar todas as ocorrências da palavra campus para o padrão gráfico terminológico vigente. A convocação em licenças, excluir a possibilidade de convocação durante o período de descanso legal. Correções técnicas, remover a referência ao inciso 3º do artigo 7º do parágrafo 2º do anexo 1. Padronizar a pontuação em todo o documento, assim como correção de caractere inválido e a remoção dos anexos e inclusão das redações do corpo da portaria normativa, no corpo da portaria normativa. Relator Guilherme Felipe Florencio, conselheiro de campus do IFSP, 7 de maio de 2025. E os documentos de referência foram as normativas da palavra campus, que foi publicado no site, tem o link no documento que foi mandado para todo mundo. A instrução normativa 13 de 2023, que institucionou no Instituto Federal a palavra campus, como deve ser a grafia dela. E a portaria normativa que foi enviada por e-mail, a 117 do IFSP, que é a portaria geral. Terminei. Muito obrigado, Guilherme. Muito parabéns aí pela relatoria realizada. Muito bem feita, agradecer aí ao tempo dedicado a essa relatoria. Então nós vamos passar também para a discussão dos itens indicados pelo relator. Colocando um adendo aqui, muitas das modificações sugeridas pelo Guilherme Florencio, elas já haviam sido feitas na minuta que eu enviei, por conta da observação dele próprio mesmo. Ele já havia enviado um e-mail, naquele primeiro e-mail onde foi enviada a minuta geral para todos os servidores. O Guilherme foi o único que fez as observações, então muitas observações aqui já foram incorporadas ao documento. Enfim, a minuta já, por exemplo, o item primeiro aí da grafia decora as ocorrências da palavra campus, para o padrão gráfico terminológico vigente, todas em itálico, já foi feito isso. Então agradecer ao Guilherme que isso aí já está na minuta. O item 2 aí, que é um item que eu acho que é interessante colocar para discussão do nosso Conselho de Campus. O item 2 diz respeito à convocação e licenças, excluir o item. Então eu vou compartilhar com vocês, a todos os membros aqui, esse item, para que todos possam ver esse item na minuta. Então esse item aqui, deixa eu ver se dá para enxergar. Esse item é esse aqui, é o artigo 7º, parágrafo 1º, A convocação poderá ocorrer ainda que durante o usufruto de afastamentos, férias, licenças, impedimentos e outras concessões previstas na legislação, para que comparecimento à convocação ao término do respectivo período.
A convocação aqui foi eu que coloquei, né? Eu estou dando nova nomenclatura, mas o termo, o item correto aqui é a convocação poderá ocorrer. Só um esclarecimento a toda a comunidade, também aos membros do CONCAN. Esse documento da minuta ele foi feito com base no documento da 117 e a primeiro campus, né, o primeiro setor que publicou esse ato normativo foi a PRD, a nossa Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Então todo esse documento ele foi baseado nessa primeiro documento relativo ao PRD. Então todos os documentos que estão saindo, né, inclusive esse nosso, ele é um documento que é um pouco a cópia de todos os outros que estão saindo nos campos. Os atos normativos, em todos os campos estão saindo com essa grafia, tá? Com esse, praticamente um documento muito parecido. O relator ele diz para suprimir esse parágrafo. Eu gostaria de ouvir os nossos conselheiros de campus, o que vocês acham, né? Qual a observação que vocês fazem, né? Enfim, se alguém tem alguma observação a respeito desse item proposto dentro da relatoria do Guilherme. Pode falar, Elton. Primeiro, parabenizar o Florencio pela relatoria. Com relação a esse item, eu não sei se isso seria um termo irregular, porque no meu entendimento, essa convocação, apesar dela acontecer, essa comunicação da convocação acontecer no período de afastamento, seja por qualquer motivo ou de férias, a convocação se trata do dia em que ele vai estar presente no campus, né? Esse dia, pelo menos para mim, está claro que se refere ao período posterior ao afastamento. Então, eu estou de férias. Então, no momento em que eu estou de férias, eu recebo uma comunicação que quando as minhas férias terminarem, eu tenho alguma atividade para ser feita. Tá? Pelo menos é o entendimento a princípio que eu tenho. E aí eu fiquei pensando que isso sempre foi muito comum no campus. A gente, no período de férias de janeiro, a gente sempre no final do mês, ainda em férias, recebe convocação para o planejamento. Né? Não sei, a Joanita, no período que esteve à frente da Direção Educacional, você já não encaminhou alguma solicitação no finalzinho, né? Para chamar para uma atividade posterior a férias. E, inclusive, eu estive olhando as últimas convocações desse período, a gente tem convocação do próprio relator, no período de férias docente, no finalzinho delas, já para fevereiro. Então, enfim, eu só coloco isso que, para mim, aparentemente, não seria uma questão ofensiva, né? Procurei também na 8.112, ver se existe alguma prerrogativa. Né? Lá fala que, inclusive, o servidor pode ser convocado a voltar ao serviço em ocasiões excepcionais. Né? Creio que essa questão de férias não é uma questão excepcional, mas entendo que se trata de uma convocação para atividade posterior ao afastamento. Tá? Então, só uma colocação para os conselheiros avaliarem. Por questão de ordem, a Edneia pediu a palavra, e depois o Guilherme vai ser inscrito também. Por favor, Edneia, pode falar. Aqui para mim está acontecendo que a Isabela levantou a mão primeiro. A Isabela? Ah, então tá, Isa. Fila ali, ó. Ok, tá, é verdade. Onde está a fila? Abrir a fila, tem um item ali para cima. Abrir a fila, tá, obrigado, Edneia, pela observação. Isabela, por favor. Oi, gente. Inicialmente, eu também tinha tido entendimento que essas convocações seriam para o servidor, ter que ir no campus nos períodos de licença, de férias, Mas agora com esse entendimento que é só convocação, mas para quando o servidor esteja, trabalhando, fica esse entendimento que nem o
o Elvio falou, acho que se a gente colocar que não pode pôr, como que vai ser feita a convocação, por exemplo, para o planejamento pedagógico, né? Porque ela tem que ser encaminhada e é no primeiro dia, né? Às vezes, não só dos docentes, mas muitos técnicos administrativos do educacional também, né? Acabam voltando ali. Então, eu acho assim, se não tiver que a pessoa ir nesse período, eu também não veria problemas, né? É isso, gente. Obrigado, Isabela. Por favor, Edneia, depois o Frederico. Eu acho que o planejamento, por exemplo, é uma situação excepcional porque já é um evento previsto em calendário, né? O calendário é aprovado pelo CONCAN sempre no final do ano anterior, é divulgado para toda a comunidade acadêmica, então todo o professor ou o servidor já faz o planejamento das suas férias, sabendo que no dia X ele vai retornar. Ele não sabe ainda que horário que ele tem que estar no campus, mas ele já sabe que ele tem que estar no campus e que aquele dia vai ter uma atividade de planejamento, né? Eu acho que é diferente de uma atividade, uma convocação, por exemplo, que um TAI pode sofrer durante um período de férias, por exemplo, que as nossas férias ocorrem majoritariamente em período letivo, inclusive, né, não necessariamente acompanha o calendário, enfim, que pode ser feita para o dia de retorno, né, como foi o exemplo que o Guilherme colocou ali no documento. Então, eu acho que se for manter esse item no documento, tem que colocar, eu recomendaria colocar ali algum adendo, porque geralmente os documentos que falam em convocação dão um prazo, né? Então, a convocação tem que ocorrer até 48 horas antes, mas não 48 horas antes da reunião, 48 horas após o retorno do servidor, enfim, para que ele possa realmente ver essa convocação depois que ele já está em exercício, para atendê-la dentro de um prazo favorável para que ele faça toda a adaptação, né, chegue até o local, enfim, faça a locomoção. Eu acho que é isso, se for manter, tem que colocar lá algum adendo de que essa convocação não vai ser para o dia de retorno do servidor ao trabalho, porque se ele está em PGD, ele não tem, às vezes não é o dia dele estar no campus, e não é adequado que ele tome ciência que ele deveria estar num determinado local, não estando lá, né? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar nesse adendo se esse item for ser mantido. Pode falar. Obrigado, Edneia. Acho que todos escutaram aqui. Todo mundo conseguiu escutar? Sim, fiz. A consideração que a Edneia fez em relação ao recesso de fim de ano e ao retorno para o planejamento, realmente é válido, é o que eu ia comentar. Quando existe a finalização das férias do servidor, do docente, porque o TAI geralmente tira férias a qualquer momento, o docente ele já sabe que vai haver um planejamento, porque o calendário ele já foi proposto, ele está aprovado e todos estão cientes com meses de antecedência de quando vai ocorrer a semana de planejamento. Até onde eu me lembro de quando eu estou no campus, nunca teve um planejamento híbrido, pode ser que eu esteja enganado, mas todos os planejamentos foram feitos de forma presencial, onde o servidor docente, que é quem majoritariamente participa do planejamento acadêmico, ele sabe que ele vai ter que estar presente nesse momento. As convocações são enviadas no período das férias dos docentes, com eles já sabendo que eles terão que estar aqui naqueles dias, e mais para constar a pauta, a organização dos horários e tudo mais. No momento em que ele já souber que ele vai ter que estar aqui, ele pode pegar e falar, eu sei que sábado eu tenho que ir e tudo mais. Em relação à convocação referida pelo Elvio, que eu mesmo fiz convocações nos afastamentos, nas licenças legais de férias dos docentes, acredito que eu tenha feito uma, acho que é a última inclusive, que o diretor-geral estava de férias, no mesmo sentido. Todos sabiam que teriam que estar presencialmente. Até onde eu me recordo, não tinha ninguém que ia estar em PGD no dia de planejamento. E aí eu fiz uma convocação que a pessoa tivesse que ter lido na licença para conseguir chegar aqui. E é disso que se trata. Quando eu coloco um exemplo que me pareceu, às vezes, tendenciado por ter escrito o documento, mas me pareceu muito claro, eu vou ressaltar e vou fazer novamente a consideração que eu fiz no documento que eu mandei para todo mundo ler.
Eventualmente eu estou de férias até uma terça-feira. Na quarta-feira, que não é um planejamento que eu já saiba que eu vou ter que estar aqui presencialmente com 2, 3 meses de antecedência, eu estou de férias até terça e na quarta-feira é meu dia de trabalho, entretanto de PGD. E eu moro em Campinas, por exemplo. Eu não sou obrigado a ler e-mail até quarta-feira às 8 da manhã, que é o meu horário de trabalho. Então eu não vou ler. Na quarta-feira, que é o meu PGD, que eu vou trabalhar de Campinas, eu abro o meu e-mail para começar a trabalhar às 8 da manhã. Tá, vejo uma convocação para as 8 horas da manhã na quarta-feira. Convocação essa que eu recebi em licença legal e não tive oportunidade de ver porque eu estava em licença e não abri o e-mail. Agora, no momento em que eu estou em serviço, que eu começo a trabalhar, eu vejo que eu tenho uma reunião em 1 minuto e eu estou a 300 km de distância. Eu acho que esse conselho tem que analisar isso com bastante cautela, porque a gente está fazendo uma regra que tem que servir para todo mundo. Não tem que servir para mim que mora 10 minutos daqui. Tem que servir para o servidor que pode fazer o PGD dele em qualquer lugar. E ele tem que saber qual é o momento que ele vai ter que voltar enquanto ele está em serviço. Eu não sei vocês, mas eu não leio e-mail e não olho comunicação oficial do serviço quando eu estou em férias. Eu entendo que casos excepcionais devem ser tratados como excepcionalidade. A gente não tem que colocar uma regra que eventualmente vai causar um transtorno, tanto para a gestão, que hoje está presente aqui, acho que só o Vitor que deve estar remoto, né? O Vitor está lá. Tá. Vai causar um problema para a gestão, vai causar um constrangimento administrativo e ainda assim, considerando o que o Murilo disse, que a minuta que ele apresentou é praticamente uma cópia dos demais campos. Eu sempre, desde quando estou no IFE e nos últimos 4 anos como diretor, que agora deixei de ser, disse, não é porque o outro fez algo que você tem que fazer igual. Se esse conselho julgar que os outros campos foram infelizes em colocar um termo em que um servidor pode ser convocado na sua licença legal, que inclusive eu falei férias, mas a pessoa pode estar no hospital, a gente não sabe. Eu posso estar na UTI e não vi o e-mail. E aí eu posso ser administrativamente culpado ou avaliado por não ter ido a uma reunião de convocação que eu não tive acesso. Então é isso, eu acho que esse conselho tem que avaliar não o fato dos outros terem feito assim, e sim o que se aplica à nossa realidade e o que é mais adequado que a gente faça, seguindo obviamente a legislação, mas também pensando que a gente tem que fazer uma regra dos casos gerais e não para as excepcionalidades. Finalizo minha fala. Obrigado, Guilherme, de novo. Isabela, depois o Guilherme Toretti vai falar também. Pode falar, Isabela. Me gerou uma preocupação no sentido assim, se a gente não puder mandar convocação, né, a gente vai ter que saber quem que está de férias, quem que está de licença, como que a gente controlaria isso na prática, entendeu? Por exemplo, eu hoje convoco os membros do NAPNE para uma reunião. Eu às vezes não sei se determinada pessoa que não é do meu setor está de férias, ou dos colegiados, né, dos SEICs, enfim, das N comissões que a gente tem, me surgiu esse questionamento, né? Se a gente optar por isso, como que a gente faria esse controle de saber quem que eu posso convocar ou não, se a gente só tem acesso às férias de quem é do nosso setor, entendeu? Aí eu acho que pode gerar mais problema do que como está, minha opinião, gente. Pode me escrever de novo. Sim, coloca também, Murilo. Obrigado, Isabela. De novo, obrigado. Compreensível o que você disse. Obrigado, Isabela. Depois, Guilherme, João e Jonita. Pode falar, Guilherme. Eu? Depois a Jonita. Guilherme, Toretti, João Guilherme e Jonita. Perfeito. Pode falar. Você quer voltar na minuta lá que você tinha grifado? Claro. Uma sugestão. Colocar a convocação pode ser mandada durante o período de férias ou de licença, né? Porém, respeitando aquele prazo ali. Espera um pouquinho, deixa eu só compartilhar aqui o documento. Deixa eu compartilhar só aqui o documento com todos. Aí, agora sim. Pode falar. Já tem os prazos ali, né? O servidor em regime de execução parcial tem que ser, a convocação será submetida com antecedência de um dia útil. Isso. E integral de 2 dias úteis. Correto.
Então a sugestão é que possa ser feita a convocação Sim. durante o período de licença, Sim. mas que conte esse prazo depois que ele retornar. Depois que ele retornar, por exemplo, eu estou de férias até hoje. Recebi um e-mail da reunião do CONCAN para amanhã. Não está dentro desse prazo. Então, seria um prazo de um dia útil após o meu retorno. Então, eu volto a trabalhar amanhã, eu teria um dia útil para poder participar dessa convocação. Entendi. Tá legal, obrigado, Guilherme. Fala, João. Isso, seria o que o Guilherme falou, e acrescentaria, talvez, que ficaria justificável já nessas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu entro às 16, hoje eu entrei às 14, para cada reunião. Mas eu não estou de férias, mas no caso, estou de férias, eu não vi a convocação, eu não conseguiria fazer essa mudança de horário. Então, seria isso que a Isabela comentou, o Guilherme completou. Eu acho que não seria a questão de não ter a convocação. Sim, teria a convocação, mas com essa questão de período, e que, no caso, se o período não desse, ficasse viável, da volta, que já estaria justificável por essa questão de afastamento, licença, o que fosse. Ok. Obrigado, João. A Isa comentou que ela se preocupa com o fato de não poder fazer a convocação. Não é isso que eu propus. Eu propus que seja retirado. Eu não coloquei para proibir a convocação. Sim. Então, se você retira esse trecho, qualquer um pode convocar a qualquer momento. O servidor que recebe não está obrigado a atender, porque ele está em licença legal ou atendendo a tudo que o João disse, que a Edneia disse, que o Guilherme disse. Aí sim, o gestor, a pessoa não está obrigada a saber quem está de férias. Ele convoca, a pessoa não veio. Não veio por quê? Está de férias. Pronto, acabou. Não muda nada do que é hoje, entende? É isso, é só esse detalhe. Não, pode falar, Vini. Eu acho que essa discussão da convocação, comparecimento presencial, a gente pode lidar como convocação para reuniões em geral. Porque eu acho que ela não se limita, essa discussão não se limita somente ao PGD, quem está em PGD. Tá? Então, eu acho que realmente seria interessante a retirada desse parágrafo, porque a gente cairia, então, no âmbito de uma convocação para reuniões em geral. Como que a gente se comporta quando a gente precisa fazer uma convocação para reuniões em geral, independente de ser presencial ou não. Antecedência de 48 horas, a gente segue esse regulamento. Tá? Eu acho que enfatizar que isso pode ocorrer durante o afastamento, acho que gera certas, talvez, não sei se é ilegalidade ou não, porque eu acredito que o servidor não tenha essa necessidade de ler o e-mail institucional antes de voltar do gozo de suas férias ou licença. Tá? Então, talvez essa discussão seja mais ampla do que o PGD, e por isso que eu acho que deveria retirar esse parágrafo. Entendi. Mais alguém tem alguma observação, pessoal? Eu não me inscrevi, mas eu posso falar? Pode, claro. Se já inscreveu, já pode falar. Tá. Assim, a gente sempre recebeu convocação, né? Sim. E aí falou assim, eu sempre fiz isso, então vou continuar assim. Não, se tiver errado a gente corrige, se tiver de comum acordo a gente mantém, né? Acho que o tópico dessa reunião é isso. Sim, perfeito. Agora, o fato de você convocar e eu estou afastado, né? Eu concordo que no afastamento eu não tenho nem o direito de optar se eu vou ler e-mail ou não, né? Então, eu não leio porque eu estou em afastamento, ponto. Então, não vi a convocação. Perdi a reunião. Coloco um prazo aí para eu justificar. Não fui na reunião porque eu estava afastado e dentro das 48 horas depois que eu retornei às atividades, não tive tempo de participar dessa reunião. Simples assim. Né? Coloco um adendo aí nesse parágrafo primeiro, a possibilidade de justificar caso a caso e mantenha as convocações. O que acho? Obrigado, Fernando. Eu entendo esse parágrafo como, por exemplo, uma possibilidade, porque ele não está falando assim, deve ocorrer, né? Pode, né? Enfim, mas não é algo imperativo, né? Poderá, enfim, poderia. Então,
Então, assim, eu entendo que ela pode acontecer, né? Não é uma obrigativa. E a gente acaba fazendo, administrativamente falando, eu acho que como a Isabela pontuou, né, o próprio Guilherme, a gente já fez, a Joani, enfim, na hora dos e-mails, quando nós encaminhamos, geralmente a gente encaminha e-mail sem saber realmente se o servidor, né, geralmente sabemos porque no caso dos servidores professores, eles estão de férias no período de recesso letivo. Mas a gente recebe e-mails, né? Não somos obrigados a, né, lê-los, mas enfim, nós recebemos esses e-mails. Agora, eu fico, né, assim, em retirar, porque todos os outros campos já utilizaram, mas a gente pode retirar esse parágrafo. A opinião que eu dou, a gente faz uma consulta, se a gente pode tirar esse parágrafo à nossa procuradoria. Porque se a gente puder, a gente tira esse parágrafo. A gente justifica, né? E tira esse parágrafo, né? Mas aí depende dos conselheiros determinarem aqui. Pode falar, Guilherme. Eu acho que esse tipo de decisão não é uma decisão que cabe uma consulta jurídica, porque é uma normativa interna que você está optando por retirar uma coisa que teoricamente é inconstitucional. O Elvio falou que verificou no 112, não sei se ele verificou a Constituição, mas a Constituição fala que o servidor geral, o servidor tem direito constitucional a afastamentos e licenças legais. Então eu acho que se fosse para fazer uma consulta, eu acho que a consulta teria que ser ao contrário. Você teria que consultar se você pode colocar. E quando você fala, eu acho que a gente tem que poder fazer convocação, eu refaço a fala que eu fiz contrapondo a da Isa. Você pode fazer convocação. Você só não pode colocar um item na portaria normativa interna que obriga o servidor a atendê-la na licença legal. Então, a gente pode. Mas não está escrito aqui que ele é obrigado. A convocação poderá ocorrer ainda que durante o usufruto de afastamentos. Beleza. Férias, licenças, beleza. A convocação. Para comparecimento, a convocação ao término daquele. Só que você está dando um prazo para o cara que às vezes não é viável do cara se locomover até aqui, porque ele não viu a convocação enquanto ele está de férias. É isso tudo que está sendo dito aqui. E eu não acho que cabe, nesse momento, a gente fazer uma consulta à Procuradoria para saber se a gente pode tirar um item que poderia ter sido feita a portaria normativa apenas pela direção e já veio para o CONCAM para a gente avaliar. Assim, é só a minha opinião como conselheiro, pessoal. Eu só estou me manifestando mais porque eu sou a pessoa que leu todos os documentos para se embasar na relatoria. Estou defendendo a relatoria que eu fiz. Sim. Eu acho que, em vez da gente... exauridas as discussões, eu acho que cabe a gente votar no parecer. Favorável ou não favorável, apoio para o procurador, o relator ou não. Ou até, se alguém tiver uma proposta nova para que a gente seja mais eficiente, uma proposta diferente, que seja feita uma proposta diferente para votação. Eu acho que todo mundo, tendo lido o documento de ontem para hoje, já tendo escutado todas as discussões aqui, já formamos as nossas próprias opiniões. E aí eu acho que seja votado, então. Essa é a minha proposta. Ok, proposta... O Elvio... desculpa, pode falar, João. Concordo com o seu entendimento, Murilo, na questão de que a convocação poderá ser feita. Isso. Mas no caso dela ser feita, isso pode até coagir o servidor a obrigação de estar participando. Né? Então, assim, ela poderá ser feita, correto. Se não for feita, não acontece nada. Mas no caso dela ser feita, não tem nada aí que garante um não prejuízo ao servidor. Né? Então ele estava obrigado a participar. Né? Então, concordo que ou deveria ser retirado, ou no caso de manter esse item, ficar algo mais explícito de que, igual foi comentado, acho que foi o Fernando, de que teria um prazo para justificativo, que isso ficaria justificável, né, pela questão que fosse afastamento ou não. Então, só colocando assim, eu acho que é redundante você colocar um adendo e falar, olha, se ele não atender a reunião, vai poder justificar, porque isso qualquer servidor já pode fazer. Então, eu acho que seria mais um adicional ali que vai ficar nos círculos. Então, por isso que eu falo assim, talvez a omissão disso resolvesse vários probleminhas aí, eu acho que tanto legais quanto de praticidade. As coordenações ou as divisões continuam podendo fazer a convocação, mas o servidor ele tem o direito de não ler aquela convocação. Né? E porque
aquilo lá me parece que realmente fica um tanto constrangedor para o servidor, que mesmo sabendo que pode ser convocado, ele não vai exercer o direito dele de não ler, porque está explícito num parágrafo que ele pode ser convocado. Eu acho que a omissão aí nesse caso vai trazer menos problemas do que jogar um parágrafo desse, meio que deixando ciente, né, de que ele pode, apesar do poder, né, tirar um pouquinho desse peso, né, da obrigatoriedade da convocação, eu acho que traria menos problemas. Entendi, obrigado. Gente, alguém o Elvio, depois a Carla, alguém online gostaria de... Você está pedindo para... Deixa eu ver aqui. Uma mão aí, eu acho. Acho que tem. O Jair. Pessoal, pode deixar o Jair. Você está me ouvindo bem? Estamos. Sim. Tá. Eu pensando aqui um pouco, ó, nessa última linha, comparecimento, a convocação ao término do respectivo período, certo. Poderíamos adicionar uma vírgula aí, e colocando respeitando o período de 2 dias úteis, né? Então, após o retorno do servidor, né, espere-se 2 dias úteis para ele receber, né, no caso aí, essa convocação, né? Em casos excepcionais aí, né? Eu não estou pensando, só finalizando aqui, eu não estou pensando no planejamento, tá, pessoal? Minha fala não vem do planejamento, tá? Estou pensando principalmente nos tais, ok? E no caso do tais estiver em afastamento, se ele estiver participando, por exemplo, de alguma comissão, o suplente ele poderá participar da reunião, né? Nesse caso, ok? Só tentando contribuir um pouco aí com vocês. Tá. Obrigado. O Elvio, depois acho que o Pedro também quer falar. Você quer? Pode, Pedro, por favor. Pode falar. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos. Eu corroboro com a ideia do Jair e ainda eu adicionaria um salvo se a reunião ou convocação, se a reunião ou planejamento não estiver previsto em calendário, não ter essa obrigatoriedade dos 2 dias úteis, porque reunião ou planejamento que já está em calendário, o servidor, mesmo antes de sair de férias, já sabe que aquilo ali vai acontecer quando ele retornar de férias. Então, essa convocação, mesmo acontecendo no período das férias, ele já está sabendo que assim que ele voltar de férias, ele vai ter essa reunião. Então, eu concordo com o Jair de colocar esses 2 dias úteis, mas, no caso de reunião prevista em calendário, isso não ser necessário. Obrigado, Pedro. Entendi. Pode falar, Carla. Se hoje, independente da situação do servidor, se está afastado ou não, ele tem que justificar a ausência, por que já não deixa assim? Ausência justificada. Não compareci porque eu voltei de férias tal dia, é uma justificativa. Ele tiraria o parágrafo e ele teria que justificar a ausência de qualquer forma. Isso aí facilitaria, né? A questão da supressão do artigo do porque parágrafo. Hoje, independente de a gente estar de férias ou não, a gente tem que justificar a ausência na convocação. Obrigado, Carlos. Pode falar, El. Eu acho que, ouvindo os conselheiros comentando a respeito, eu acho que eu entendi um pouco melhor agora a questão da proposta, né, do relator. Eu entendi a dificuldade e acho que, lendo, né, a parte da dele, eu acabei levando para um outro âmbito de geral, enfim. Então, eu acabei comparando essa questão da convocação do PGD com tudo, né? Sim. Então, assim, eu entendo as questões colocadas, só que eu ainda fico com um pouco de receio para a questão do PGD, a gente pode tirar. Mas eu ainda fico com receio de, por exemplo, fazer uma convocação no período de férias para uma atividade já prevista e isso ter qualquer tipo de problema. Né? Tipo, você estava de férias, uma convocação no período de férias, enfim. Só queria colocar essa minha dúvida. Tá? Mas assim, entendi a questão, né, né, acho que coloquei já
pensado. E é isso. Não, beleza. Obrigado, Elvio. Edneia, só para depois a gente vai para a votação e para a análise da relatoria. Obrigado. Elvio, por favor, Edneia. Então, eu comecei a me preocupar aqui, porque eu mesma fiz uma sugestão de adendo, e aí várias outras pessoas também falaram, coloca isso, coloca aquilo, e assim, às vezes as coisas não são a mesma coisa, né? Põe isso, aí põe mais um item embaixo que aquilo, no fim a gente vai acabar fazendo um outro capítulo aqui. É verdade. E aí, ouvindo acho assim, essas convocações já são feitas, independente disso aqui, né? Agora a gente estava a outra legislação anterior do PGD estava suspensa, a gente não aprovou essa, as convocações continuam sendo feitas, elas são feitas para quem está em PGD e para quem não está em PGD, então, assim, eu acho que suprimir não vai gerar um problema nesse sentido, as coisas continuam acontecendo sem esse documento e vão acontecer com a supressão ou não desse item. E me parece que contornar os problemas que foram apontados aqui, vai dar uma volta muito grande. A gente vai começar a colocar muita coisa e só vai tornar esse texto mais confuso. Então, ouvindo os argumentos que foram apresentados, ouvindo a Jonita ali, que acho que foi quem me convenceu, eu agora até retiro a minha proposta do adendo e acho que o melhor seria suprimir. Obrigado, Edneia. Então vamos para a votação. Alguém tem mais alguma consideração? O que a gente vai votar? Porque, assim, vamos votar para a supressão. Qual proposta? Porque teve a proposta da supressão. Eu acho que a votação que eu propus é aprova o parecer do relator, acompanha o relator ou não acompanha o relator. Nós apoiamos o relator nessa questão da remoção. E se não acompanhar, aí vê se vai ter adendo ou se vai ter alguma... É isso ou não? Não tem uma proposta até então. Acho que não existe proposta. Mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que no caso da proposta de exclusão, ela não vai ferir o documento e vai deixar isso de fora. E as convocações elas podem continuar sendo realizadas normalmente, e aí o servidor em qualquer momento pode justificar sua ausência, enfim, isso não fica uma obrigatoriedade descrita em documento. O que os demais estão... Acompanha ou não acompanha? Isso. Quem é a favor de acompanhar o relator? Alguém é contra acompanhar o relator em suprimir esse parágrafo? Eu acho que a gente poderia acompanhar o relator nesse item, porque isso aí já... Muito bom. Então acompanhamos o relator. O outro ponto aqui, só gostaria de compartilhar com todos, sugerido pela relatoria, as correções das normas técnicas, padronização da pontuação, acho que isso a gente pode fazer, depois eu vou pedir auxílio, isso já foi feito em alguns momentos, em alguns pontos aí, né, porque o próprio Florencio já compartilhou algumas coisas anteriormente. O único ponto aqui que eu não queria entrar é esse daqui, remoção dos anexos e inclusão de redações no corpo da portaria normativa. Por quê? Porque já está lá como anexo 1 e anexo 2, porque aquilo acompanha o corpo inicial que é o primeiro item do documento, Florencio. Eu acho que é o único item lá que eu acharia que você... Pode falar. Eu coloquei eu fiz o parecer considerando suprimir os anexos, porque, como eu disse na própria relatoria, geralmente, tudo que é normatizado, até onde eu me recordo, majoritariamente o que eu tenho visto, o sumário faz uma portaria normativa para o Instituto Federal. A portaria é um documento, e está lá na portaria tudo que está normatizando. Se há necessidade de algum documento complementar que corrobora com a decisão que ele está dando, aí é um anexo. Isso. Nesse caso, se eu não estiver muito enganado, a portaria ela só fala quem é quem e não normatiza nada, ela normatiza através de anexos. Sim. Então a portaria em si, ela é um documento que não tem nada normatizado nela, e aí ela cita anexos. Anexo 1 e anexo 2, que é quem realmente normatiza. Meu entendimento, com base em tudo que eu vi nos anos que eu estive no IFE, o documento que normatiza tem todos os anexos. Então, tudo que está no anexo... artigo 1 do anexo 1º. E por que anexo 1º? Coloca artigo 1 da portaria. Artigo 2, acabou o anexo 1, vai para o anexo... Anexo não.
Artigo 1, artigo 2, artigo 15 do anexo 1 vira artigo 15 da portaria. O artigo 1º do anexo 2 da portaria 3 vai virar o artigo 16 da portaria. Você normatiza tudo numa portaria só, como é a da reitoria hoje, que não tem nenhum anexo, é só uma portaria normativa, com 20 páginas, que ela normatizou. Não há necessidade de colocar como anexo o documento que está normatizando. Essa foi a minha proposta como relator. Porque eu nunca vi isso, entende? Só por uma... Não é porque eu nunca vi que não pode ser feito, mas eu nunca vi. Mas é por conta dos novos documentos de atos normativos de cada campus. Todos estão seguindo o mesmo padrão. Não quer dizer que a gente tenha que fazer igual a eles. Não, claro que não. Mas assim, o ato normativo ele tá embasado em dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2. Então, ele é só para instrução da resolução 117. Então, todas elas se referem à resolução. Todos os atos, né, no ato normativo e o corpo dele, que é pequeno, e depois o anexo 1 e o anexo 2, eles estão relativos ou endereçados ao documento principal, que é a resolução 117. Meu entendimento é que o anexo é a portaria 117, porque é a que corrobora com a elaboração da portaria normativa de Catanduva. Entendi. É um anexo. Você não precisa nem colocar lá, inclusive. Você pode colocar documentos complementares, tal, documento baseado no anexo, no portaria normativa 117, alguma coisa assim. É a minha contribuição. Tá. Porque sem esses anexos, fica faltando informação para regulamentar quem pode, quem não pode, ou como deve fazer o PGD. Existem informações importantes. Tudo está no anexo. Sim, não tem nada na portaria. Mas, Julito, só esclarecendo, essa questão aí é que a gente está seguindo o padrão da reitoria e o padrão de todos os campos. Padrão dos campos. Dos campos. Da reitoria não. A reitoria tem uma portaria só. Não, 117, mas a portaria da reitoria, da pró-reitoria de PRD, ela fez com base exatamente o que precisa nesse documento. Tem anexos? Tem, anexo 1 e anexo 2, igualzinho. É igualzinho. O documento que você mandou da portaria normativa 117 tem anexos lá, não é só? Não, a 117 não. A PRD, ela lança um ato normativo para regularização do trabalho PGD na PRD, igualzinho esse documento. Tá. A PRD agiu como um camp, vamos pensar um dos campi, exatamente. E aí fez dessa forma, os outros campi copiaram e colaram, e aí a proposta é que a gente copie e cole os outros campi. A proposta é que nós não saiamos do padrão utilizado pela pró-reitoria. Tá. É isso. Eu mantenho a minha relatoria e sugiro mudar porque é o mais comum, pelo que eu tenho visto em 4 anos de gestão e em outros 4 de coordenação. Realmente são feitas as normatizações pelos documentos que levam o nome da normatização e não pelos anexos, que eu entendo são documentos anexos mesmo, documentos complementares à normatização. Coloco em discussão para os membros, se alguém tiver alguma observação. A proposição é que nós mantenhamos assim, por conta da própria documento institucional orientador. Eu não vejo por que nós temos que mudar uma estrutura de documento oficial por conta só do nosso campus. Eu imagino que a gente tem que seguir uma regra, um padrão institucional. O que os demais membros acham? Não temos que seguir, senão não era delimitado a cada campus fazer a sua portaria normativa interna. A gente pode seguir com o mesmo teor e tal, mas a gente pode tomar medidas totalmente diferentes. Se não era normatizado diretamente por lá. O que os demais membros acham? Por favor, Isabela. Eu acho que se já tem um modelo para seguir, eu sou a favor de seguir o que já está feito. Obrigado, Isabela. Por favor, Jair. Eu concordo com a Isa e com você, Murilo. Seguir o que já está feito aí, dentro dos campos. Por favor, Ela. Concordo. Então vamos à votação. Deixamos como está a minuta ou não? Acompanhamos o relator ou não, é isso? Acompanhamos o relator na remoção dos anexos e inclusão da redação do corpo da portaria normativa ou deixamos como está, né? Acompanhamos o relator ou não? Quem é a favor de acompanhar o relator? Mantenha-se como está ou se manifeste? Ou se manifeste. Acompanha o relator? Acompanha o relator Edneia.
o Guilherme, quem mais? Só. Então nós vamos manter, de acordo com o padrão institucional, só vamos só suprimir só essa remoção dos anexos, inclusão de redação do corpo do departamento normativo. É só o item que nós vamos incluir na nosso PGD. Então. Mas o resto nós acolhemos as sugestões da relatoria do Guilherme. Agradecemos aí, Guilherme, pela tua relatoria, pelo trabalho executado, inclusive anterior, né, já feito. E eu agradecer toda a presença de todos os membros conselheiros nessa reunião do CONCAN. Aos membros presentes, eu fiz um cafezinho aí ao final, um bolinho, para a gente comer, a gente confraternizar. Agradeço mesmo a presença de todos. E nós não teremos a nossa reunião ordinária na semana que vem, então nós encerramos aqui a nossa reunião extraordinária e nós pedi para a Vanessa colocar que nós não faremos a reunião da semana que vem. E depois eu mando, né, a Vanessa vai enviar no e-mail de todos para aprovação a ata dessa reunião do CONCAN. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação e gostaria de encerrar a nossa reunião do Conselho de Campos. Muito obrigado. Obrigado pela presença online de todos aí. Um abraço. Boa tarde, gente. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, minha amiga. Vou tomar. Valeu, obrigado. Vou fechar aqui. Vou para a gravação. Obrigado, gente. Valeu.